A criação de materiais é uma busca constante do homem. Durante muito tempo, os novos materiais surgiram da combinação de elementos encontrados na natureza. Com o avanço da química e da física, foi possível compreender melhor as propriedades da matéria e, assim, sintetizar novos materiais. Desenvolvimento de novos materiais é o tema de hoje do Viver Ciência. A história da sociedade é sempre relacionada com a capacidade do desenvolvimento de materiais, da utilização de novos materiais, né? Dos materiais em geral. Tanto é que as civilizações antigas eram denominadas pela capacidade que se tinha de utilizar os materiais. Idade da pedra, idade do bronze. Inicialmente se utilizava materiais naturais, né? Madeira, argila. Depois se descobriu que era possível fazer tratamento térmico, fazer mistura de materiais para encontrar as propriedades superiores às dos materiais naturais. Computadores, automóveis, máquinas. Sem novos materiais e sua produção eficiente, nada disso existiria. Os novos materiais surgem para suprir as necessidades do homem, seja no desenvolvimento de novas tecnologias ou na substituição de materiais já existentes em busca de melhores custos e aplicações. Por exemplo, argila, né? Argila se utiliza desde a antiguidade. Mais recentemente, há uns 30, 40 anos atrás, se descobriu como separar a argila em folhas muito finas, folhas com espessura de 1 nanômetro. E essa argila esfoliada, ela tem várias aplicações que a argila integral não tem. Ela pode servir como, por exemplo, um aditivo para a fabricação de plásticos que impede que o gás escape, por exemplo, um material para uma garrafa de refrigerante. A produção de conhecimento e as demandas da sociedade determinam o desenvolvimento de novos materiais, uma atividade cuja evolução guia a evolução da própria humanidade. Nessa sociedade moderna, ela é muito complexa, né? Então a demanda por materiais dos mais diversos tipos existe e vai sempre existir. As próprias novas tecnologias demandam novos materiais, seja eles na área de saúde, seja na aplicação ambiental, na produção de energia. Todas essas áreas do conhecimento e ramos de atividade demandam novos materiais. Olá! No Viver Ciência de hoje estamos falando sobre desenvolvimento de novos materiais. Nossos convidados são a doutora em Química e professora da UFG, Emília Selma de Oliveira Lima, e o doutor em Física e também professor da UFG, Renato Borges Pontes. Bem-vindos ao Viver Ciência. Muito obrigado pelo convite. Obrigada pelo convite. Bom, a gente começa o nosso bate-papo respondendo as perguntas, as dúvidas dos goianienses. Vamos ver, primeira pergunta na tela. Meu nome é Guilherme, eu queria saber qual que é o material mais utilizado no mundo. Professora Emília, por favor. Diversos materiais têm uma aplicação em grande escala, né? Os metais são bastante utilizados, concreto. E essa pergunta pode ser respondida com base na interpretação que você está dando, o que ele está chamando de material. Você pode considerar uma substância como um material, aí nós diríamos que a água é o material mais utilizado do mundo. Mas se você está falando de uma aplicação mais específica, você pode falar sílica, né, que origina o vidro, é um material bastante utilizado. Ok, próxima pergunta na tela. Meu nome é Vinícius e eu queria saber se existe algum profissional específico para desenvolver novos materiais. Então, professor Renato. Na verdade, existe sim. Acho que a gente pode destacar os físicos de materiais, os engenheiros físicos também, dependendo da formação dele, da especialização ao final do curso, ele pode trabalhar com novos materiais. Os químicos, os engenheiros químicos e também os cientistas e engenheiros de materiais são profissionais capacitados aí a trabalhar nessa área e no desenvolvimento de novos materiais. Ok, mais uma pergunta. Meu nome é Gabriel Peixoto e eu ouvi falar que o grafeno é o material do futuro. Queria saber que material é esse. Professor Renato?
O grafeno, ele é uma das formas cristalinas do carbono, digamos assim. Assim como o diamante, o nanotubo de carbono e o fulereno, o grafeno é uma das formas cristalinas do carbono. Você pode entender o grafeno como uma folha plana de átomos de carbonos em um arranjo hexagonal. O grafeno ele tem se mostrado ter propriedades físicas e químicas impressionantes. Ele tem a espessura de um único átomo. Ele é um excelente condutor de eletricidade e de calor. Ele é mais forte do que o aço e é um dos materiais mais leves, extremamente leve na verdade, e ele tem potencial para aplicação aí em diferentes áreas, desde a área biomédica até a indústria eletrônica, por isso ele é tido como um dos materiais do futuro aí. Ok, o Viver Ciência faz agora o seu primeiro intervalo. A gente volta em 2 minutos. Ainda hoje, você vai conhecer uma pesquisa desenvolvida na UFG que utiliza novos materiais na construção de células solares mais baratas. E ainda, vai saber como funcionam os laboratórios do Grupo Física de Materiais da UFG. Estamos de volta com Viver Ciência, hoje tratando sobre o desenvolvimento de novos materiais. Nossos convidados são os professores Emília Selma de Oliveira Lima e Renato Borges Pontes, ambos professores da UFG. O Brasil é um país privilegiado pela alta incidência de raios solares em seu território e por isso apresenta um grande potencial para o desenvolvimento de energia solar. Apesar dessa fonte ser renovável e não poluir o ambiente, o custo de produção ainda é alto. Mas pesquisadores da UFG recorreram a novos materiais para a construção de células solares mais baratas. Vamos conferir a reportagem. As células solares são dispositivos que têm a capacidade de captar a luz do sol e transformar em eletricidade. As estruturas disponíveis atualmente apresentam alto custo de produção. Por isso, a importância de se buscar alternativas mais acessíveis, como faz um grupo de pesquisadores da UFG. O que a gente faz aqui no Laboratório de Espectroscopia e Nanomateriais é desenvolver materiais que tenham a habilidade de gerar portadores de carga. Pensando na aplicação de células solares, mas a gente faz a caracterização da morfologia deles, que isso é bastante importante para a célula solar, e da propriedade dele de transformar luz em carga elétrica. A gente faz o estudo dessas características dos materiais usando diversas técnicas de microscopia e também de espectroscopia de fluorescência e luminescência. Os novos materiais são nanoestruturas peptídicas que possibilitam a montagem de células solares mais simples, com formatos e aplicações diferenciadas. Esse trabalho tem apresentado bons resultados, gerando patentes não apenas em células solares, como em outros dispositivos. Conforme a gente foi desenvolvendo esses peptídeos especiais, que têm a propriedade de transporte de carga aumentada, a gente percebeu que eles podiam ser aplicados em outros tipos de dispositivos também, como sensores, por exemplo, com aplicação ambiental. O Brasil possui grande potencial para a geração de energia solar e precisa investir no desenvolvimento de tecnologias que tornem a produção mais barata e eficaz, reduzindo nossa dependência por combustíveis fósseis. Então, essa que é a vantagem, quer dizer, a importância da gente buscar sempre novos materiais para uma tecnologia que ainda não está tão desenvolvida quanto das células solares. Ainda falta bastante, mas para a gente ter as células solares como uma fonte de energia perene aqui no Brasil, mas a gente tem todas as possibilidades. Professora Emília, o que precisa ser levado em conta no desenvolvimento de novos materiais? Diversos aspectos devem ser levados em conta. Uma vez encontrada a propriedade que você deseja, aí deve-se avaliar as questões econômicas, se ele vai ser produzido por uma aplicação em grande escala ou se é uma aplicação mais restrita, as questões ambientais, todos esses aspectos devem ser levados em conta na produção de um novo material.
E em que esses novos materiais se diferenciam, professor, dos materiais já encontrados na natureza? Olha, essencialmente, eles se diferenciam, acho que simplesmente pelo fato deles terem sido obtidos em laboratório, porque você pode, inclusive, encontrar novos materiais na natureza, depende da forma como você olha o problema. Por exemplo, o grafeno, ele pode ser, uma das formas de se obtê-lo é esfoliar, que é retirar a camada do grafite. Então, se obteve recentemente, ele foi isolado só, eu não vou me lembrar o ano que ele foi isolado, mas em 2010, 2 pesquisadores ganharam um prêmio Nobel em Física simplesmente por isolar o grafeno e desvendar as propriedades físicas e químicas desse material. Então, a natureza está sempre surpreendendo e não deixa de ser um laboratório ainda para novos materiais. Professora Emília, e quais são as áreas que demandam esses novos materiais, as principais áreas? Todos os ramos da atividade humana demandam novos materiais. A área de eletrônica demanda muito, essa área de aplicações para novas fontes de energia demanda muito novos materiais. A área de saúde, a área de alimentos, na verdade, todas as áreas da atividade humana demandam de novos materiais. Acho que também destacaria aí armazenamento de energia, células solares, como foi mostrado na matéria, indústria automobilística, aeroespacial, odontológica, várias áreas aí se beneficiam do advento de novos materiais. E, professores, como está essa questão no Brasil, né, na questão da pesquisa de novos materiais, investimentos nessa área, como vocês enxergam? Bom, eu considero que nos últimos anos a gente avançou bastante, né? Com a expansão das universidades, com a criação de cursos. Atualmente no Brasil existe mais de 35 cursos de engenharia de materiais, sem contar, né, que o número muito grande de cursos de química e de física que formam esses profissionais, né? Assim, os grandes centros que desenvolvem pesquisa em novos materiais no Brasil, como a professora Emília, são as universidades e alguns laboratórios de pesquisa, como, por exemplo, o Laboratório Nacional de Luz Síncrotron, em Campinas, no estado de São Paulo. E, essencialmente, o grande fomentador é o governo federal, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia, em particular com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Pesquisa. Temos recebido investimento e a gente sabe que o atual cenário é complicado, mas dada a importância da área, a gente tem crescido consistentemente esse apoio do governo, que permite às universidades e os laboratórios seguirem em frente com as suas pesquisas. Posso completar? Pode. Você pode também avaliar esse desenvolvimento com base no que acontece na Sociedade Brasileira de Materiais, que foi uma sociedade que teve um crescimento imenso nesses últimos 15 anos. Os primeiros encontros dessa sociedade, realizados no início da década passada, você encontrava 200 pessoas entre professores e alunos. Hoje em dia você encontra mais de 1.000 pessoas, 1.500 pessoas no congresso de materiais. Ok, intervalo rápido no Viver Ciência. No próximo bloco você vai conhecer um conjunto de laboratórios da UFG, onde são realizadas pesquisas com vistas ao desenvolvimento de novos materiais. Até já! O termo etiale, como perguntado, vem do latim e significa e outros. Sua forma reduzida é etial. Isso é utilizado na normatização bibliográfica quando você não quer citar todos os autores. Então, você tem um artigo que tem 10 autores. Você vai fazer a chamada desse artigo no texto. Então, normalmente, você chama o primeiro autor e coloca em seguida a expressão etial. Ou seja, aquele artigo é de autoria dessa pessoa e dos outros que seriam os colaboradores. A expressão apud vem do latim, significa junto a, perto de. Isso, para a escrita científica, ela é utilizada quando você não lê o texto original
e você está se referindo à citação de uma determinada pessoa que foi feita por uma segunda pessoa. Ou seja, se você lê o original, você não precisa dizer que aquela informação é ápode do ciclano. Você pode citar o original, mas se você obteve essa informação de uma outra fonte que não original, então você usa o termo ápode. A definição ipsis literis, ela também vem do latim e quer dizer com as mesmas palavras. A gente utiliza isso quando a gente escreve uma frase ou uma ideia exatamente da maneira que o autor original a escreveu. Então, quando você faz uma tradução literal daquela colocação do autor original, então você está fazendo uma colocação ipsis literis. A última terminologia, que é o ibidem, ela vem do latim no mesmo lugar, a sua forma reduzida é ibide. E você usa quando você constrói um texto, cita um autor. E no mesmo texto, em outros locais, você vai citar exatamente a mesma obra do mesmo autor. Para não repetir o nome do autor, para não repetir a obra, você usa a expressão ibide. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Viver Ciência. O tema de hoje do nosso programa é desenvolvimento de novos materiais. O Grupo Física de Materiais do Instituto de Física da UFG possui um conjunto de laboratórios no campus Samambaia, onde são realizadas pesquisas com o objetivo de criar novos materiais. O grupo já obteve bons resultados, como, por exemplo, o desenvolvimento de materiais para a fabricação de LEDs mais potentes. Vamos conhecer então esse conjunto de laboratórios. Neste espaço são desenvolvidas pesquisas tecnológicas que visam o desenvolvimento de novos materiais e a caracterização de muitos materiais inorgânicos para algumas aplicações tecnológicas, como por exemplo LEDs, guias de ondas, materiais para holografia, dispositivos magnéticos e eletromecânicos. Faz uso desse espaço alguns professores do Instituto de Física, além de estudantes de graduação, mestrado e doutorado na áreas de Física, Química e Engenharias. Neste laboratório são desenvolvidos materiais para diversas aplicações tecnológicas e são baseados em compostos que basicamente contêm alumínio, bismuto, boro, silício, entre outros elementos da tabela periódica. Alguns exemplos de resultados que foram obtidos através deste laboratório são materiais para uso em LEDs, do qual resultou uma patente internacional para a fabricação de LEDs mais potentes com emissão branca. A importância do desenvolvimento da pesquisa no grupo primeiramente, para a formação de recursos humanos de nível superior, tanto os egressos de cursos de Física, Química e Engenharias, mas também pesquisadores de nível de mestrado e doutorado. Tem também a questão de obtenção de novos materiais que possam surgir no futuro, dispositivos mais eficientes e novas aplicações a partir de resultados que são obtidos por este laboratório. Professor Renato, esses materiais, como a gente viu aí, produzidos, essas pesquisas realizadas aqui na universidade, esses novos materiais, eles conseguem chegar ao mercado? Como você avalia essa questão? Alguns desses novos materiais têm simplesmente o propósito acadêmico. Então você não tem, num primeiro momento, uma aplicação como um foco, mas em sim entender as propriedades físicas e químicas desse material. Alguns potenciais candidatos, alguns materiais selecionados, você faz uma pesquisa mais profunda, como o professor Lauro disse, acaba que pode gerar patente e se vislumbra
uma aplicação comercial para alguns desses novos materiais, sim. Professor, a gente falou no início do programa sobre o grafeno. Quais outros materiais você destacaria aí como os materiais do futuro, que vão ter maior aplicação aí? Escolher um material do futuro, isso é uma pergunta bastante difícil. A área de física de materiais, principalmente esse subtema que são os novos materiais, é uma área bastante dinâmica. Mas eu destacaria os novos materiais bidimensionais que nasceram dessa pesquisa do grafeno. Por exemplo, você tem o siliceno e o germaneno, que são átomos de silício e germânio no mesmo arranjo hexagonal apresentado pelo grafeno. Você tem também um outro material bastante estudado hoje em dia, que a gente chama de fosforeno. Esse material em particular tem grande potencial para aplicação na indústria eletrônica. Tem um sulfeto de molibdênio e vários outros materiais bidimensionais. Tudo isso nasceu com a pesquisa do grafeno, e também destacaria uma outra classe de materiais que a gente chama de isolantes topológicos, que são materiais que no seu interior eles são isolantes, ou seja, eles não respondem à aplicação de um campo elétrico e consequentemente não tem uma corrente elétrica associada, mas a superfície desse material ela é metálica e, portanto, você poderia conduzir corrente por esse material. Então, você vê que um único material, você tem duas propriedades físicas distintas, o condutor e o isolante. Esses isolantes topológicos têm potencial para aplicação aí na indústria, na área da espintrônica e da informação quântica, por exemplo. Professora Emília, a disponibilidade de recursos naturais em um território, isso determina, isso influencia na produção de novos materiais? Com certeza. Já é uma vantagem um país dispor de diversos recursos naturais. Mas não é suficiente para assegurar, né, o desenvolvimento do país. É preciso que tenha a formação de pessoas qualificadas que vão poder aproveitar esses recursos naturais. E também é preciso um desenvolvimento maior do ponto de vista industrial, né, para aplicar. Não basta o recurso natural, nem o cientista para aprender a transformá-lo num bem de maior valor. É preciso que também haja um bom desenvolvimento industrial no país para poder aplicar esses recursos que foram transformados com o conhecimento da ciência. Então são os recursos naturais, o conhecimento e a indústria. Exatamente, que precisa para o bom desenvolvimento dos materiais chegar a ser utilizado pela população em geral. Ok, o Viver Ciência de hoje está chegando ao fim. Eu quero agradecer a participação da professora Emília Selma de Oliveira Lima no nosso programa. Obrigado, professora. Eu é que agradeço o Viver Ciência pelo convite para participar. Aproveito para informar que quem quiser mais informação sobre esse assunto pode consultar o site do Instituto de Química da UFG, onde outros grupos de pesquisadores trabalham na área de materiais. Ok, obrigado. Agradeço também ao professor Renato Borges Pontes pela presença. Obrigado, professor. Imagina, eu que agradeço o convite, a oportunidade para poder falar aí sobre os novos materiais. Espero ter ajudado um pouco. Também gostaria de deixar o site do Instituto de Física para quem estiver interessado sobre maiores informações a respeito da física como geral, e em particular a física de materiais. E para quem estiver interessado nos materiais bidimensionais, eu faço parte do Instituto do INCT de Nanomateriais de Carbono. O site é nanocarbono.ufg.br. Então, quem tiver interesse em saber mais sobre o grafeno e demais materiais bidimensionais, acessem o site. E agradeço a atenção aí e o convite. Muito obrigado. Obrigado. E agradeço também você pela audiência. Lembrando que você pode continuar acompanhando o nosso programa através do site da TV UFG e do Facebook. Até a próxima.